Olá pessoal do oitavo ano, nessa aula, nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a contextualização das danças. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física e nosso objetivo é conhecer a evolução e a transformação da dança ao longo da história e também conhecer a classificação das diferentes formas de dança. Para início de conversa, quando será que o ser humano começou a dançar? Aonde será que se deu essa descoberta que poderíamos utilizar o nosso corpo através de movimentos dentro de um determinado ritmo e chamar isso de dança? Olha só, a dança foi uma das primeiras demonstrações expressivas do ser humano. Surgiu ainda na pré-história como consequência de experimentações corporais, como bater os pés no chão e bater palmas. Então, primeiro, vamos dizer, a gente não pode chamar de registro, mas entende-se que já na pré-história o homem descobriu essa forma de, primeiro, determinar um certo ritmo, ou batendo as mãos, batendo palmas, ou batendo com os pés no chão, ou usando o próprio corpo, tá? E a partir desse ritmo, incorporar alguns movimentos. Então, entende-se que a dança teve início, nesse formato aí, tá? Ainda na pré-história. Então, a dança é um tipo de manifestação artística que utiliza o corpo como instrumento criativo, A dança, ela precisa do corpo para acontecer, tá? Ela é um instrumento criativo da arte, a forma como a arte vai se manifestar. Geralmente, essa forma de expressão vem acompanhada por música. Entretanto, também é possível dançar sem o apoio da música ou mesmo só pelo apoio de uma batida rítmica também, por exemplo. Ok? Nas danças, as pessoas realizam movimentos ritmados, seguindo uma cadência própria ou coreografada, originando harmonias corporais. Então é um conceito um pouquinho diferente, ou mais completo. Então, a gente já está falando numa coreografia, numa harmonia. Então, significa o quê? Que esses movimentos corporais, executados de forma ritmadas, eles acabam se combinando, se encaixando e criando uma harmonia, uma coreografia, tá? Então, a coreografia é o quê? É essa junção, essa combinação dos movimentos, ok? A partir das descobertas de novos sons, ritmos e intensidades sonoras, as pessoas foram combinando movimentos do corpo. Essas são, então, as chamadas danças primitivas, tá? Então, os indivíduos foram descobrindo outras formas de som, outras formas de movimentar. Então, é aí que a gente coloca o início da dança, nas danças primitivas. Portanto, é muito provável que a dança tenha surgido ao mesmo tempo que a música ou até um pouco antes da música, levando em conta essa movimentação só a partir da batida dos pés. Também como uma forma de comunicação. Outro conceito muito interessante. Então, através da dança, através desses movimentos ritmados, que tem uma harmonia entre si, uma ligação entre si, eu consigo também me comunicar. Então, a dança também foi entendida como uma forma de comunicação entre as pessoas, ok? Além disso, estava bastante relacionada a cerimônias ritualísticas e espirituais. Primeira ligação que a gente vai ver da dança aqui é com a parte, podemos chamar de religiosa, um ritual, tá? Ligadas a rituais, ok? Há registros de pinturas rupestres, como essa que nós estamos vendo aqui na imagem, tá? Do período paleolítico, que representam figuras humanas realizando movimentos que foram interpretados como danças. Então, essa origem da dança, ela é entendida principalmente através da interpretação dessas pinturas rupestres, tá? Então, essa chamada dança primitiva, ela é entendida a partir do que
né, os nossos ancestrais primitivos deixaram registrados, né, nessas pinturas, ok? Então é assim que a gente entende isso a partir do registro que eles deixaram para nós, tá bom? Então por isso que se entende a dança primitiva ligada a esses rituais também através da interpretação das pinturas rupestres, ok? As danças milenares são aquelas que ocorreram em civilizações da antiguidade, como Índia, Egito, Grécia e Roma. Para esses povos, dançar tinha um caráter sagrado e seu maior objetivo era reverenciar as divindades, tá? Então a gente viu lá as danças primitivas, agora as danças milenares. As danças milenares estão ligadas aos povos antigos, né? Aqueles povos mais antigos, como no Egito, né? Como os egípcios. E daí a dança tem ainda uma característica mais forte de estar ligado a um ritual religioso, a adoração de determinadas entidades, determinados deuses, tá? Então, a dança era a forma de prestar adoração a esses deuses, né? Ou de cumprir algum ritual previsto, ok? Já na Idade Média, né, nós estamos caminhando com a história. A dança não tinha tanto destaque devido à moralidade imposta pela Igreja Católica. Nesse contexto, as manifestações corporais foram consideradas profanas, ou seja, imorais. Então, na Idade Média, tudo que era ligado ao corpo era considerado profano, tá? O que era ligado ao espírito, esse era considerado bom, né? Era considerado ligado à alma, né? A Deus. Já o que era ligado ao corpo era considerado profano, era considerado imundo. Então, como a dança, ela essencialmente precisa do corpo para se expressar, né, ela acabou sendo também considerada como algo profano, tá? Então, a dança, na Idade Média, ela conseguiu sobreviver através das danças camponesas, tá? A população do campo continuou exercendo algumas danças, né? Mantendo vivo essa prática da dança, tá bom? Então, essas são as danças camponesas. Foi a forma como a dança sobreviveu, passou pela Idade Média, ok? Daí a gente tem o Renascimento. Uma característica do Renascimento é que os renascentistas, eles voltam lá nas populações antigas, né, nos povos antigos, lá na Grécia, na Roma, e trazem aquilo de volta para a cultura. Então, no Renascimento, a dança retoma sua importância, sendo valorizada principalmente pela nobreza da época. Nesse momento, ela torna-se mais complexa e surgem estudos e organizações de modo a sistematizá-la. É quando surge o balé. Tá? Então, é aqui também no renascentismo que a gente vai ter a dança como uma apresentação, né? Como acontece no balé, né? Que você vai até o teatro não para você próprio dançar, mas para você assistir uma dança. Né? O balé tira a dança do salão onde todos dançam e coloca a dança no palco, onde um grupo muito especializado vai apresentar uma coreografia, vai apresentar uma dança e os demais vão assistir essa apresentação, ok? Depois aparece a dança moderna, um estilo mais livre e espontâneo, mais relacionado com a vida real e cotidiana. Essa vertente ganhou muito impulso com o trabalho de uma bailarina norte-americana chamada Isadora Duncan. Outro grande nome da dança moderna é a dançarina Martha Graham, também nascida nos Estados Unidos, tá? Então essas dançarinas acabaram trazendo uma nova visão, um novo movimento para a dança moderna. Ela vem a partir do balé, tanto que né, elas eram bailarinas e os dançarinos da dança moderna, na sua maioria, passaram pelo balé, tá? Mas ela tem um pouquinho menos daquela característica assim técnica do balé, tá? Ela uma dança um pouco mais cotidiana, né? Uma dança que incorpora movimentos mais naturais e não aqueles movimentos, né,
bem técnicos, né, elaborados pelo balé, ok? Com o tempo, outras maneiras de se expressar corporalmente foram criadas e hoje temos a chamada dança contemporânea. Então, depois da dança moderna, nós temos atualmente a dança contemporânea. Nesse estilo, não existe uma estruturação clara, importando mais as ideias, os conceitos e as emoções do que propriamente a estética. Então, enquanto o balé tinha muita preocupação com a estética, a dança contemporânea tem mais preocupação com as emoções, mais preocupação com a mensagem que se está transmitindo, em comunicar-se, tá? Através da dança, usar a dança para transmitir uma ideia, para mostrar uma emoção. Essa é mais a proposta das danças contemporâneas. Primeiro exercício nosso então, pessoal. Desde a antiguidade, a humanidade tem usado a dança como forma de manifestação artística e cultural. O que podemos expressar através da dança? Então, quando dançamos, o que nós estamos expressando, tá? Um tempinho para vocês copiarem o exercício, tentarem responder, refletirem um pouquinho e responder. Logo a gente volta para ver uma sugestão de resposta. E aí, você conseguiu identificar, né, com o seu conhecimento aí, o que podemos expressar através da dança? Vamos dar uma conferida aqui e depois você conversa, né, com os seus colegas, mesmo com o seu professor. Então, a gente pode transmitir sentimentos e emoções, religiosidade e adoração, costumes e tradições de um povo. Então, tudo isso a gente pode transmitir através da dança, ok? Há diversos tipos de dança e maneiras de dançar, tá? Inúmeras formas de dançar. Mas nós podemos classificar essa expressão artística a partir de alguns critérios. Então a gente pode usar aqui, a gente vai tentar entender as danças ou classificá-las a partir de alguns critérios, tá? Quais são esses critérios? A partir da forma, da origem e da finalidade da dança. Vê se vocês conseguem entender um pouquinho mais. Primeiro vamos falar da forma. Na forma nós temos as danças solo, quando o bailarino apresenta-se sozinho, desacompanhado. As danças em duplas, normalmente elas acontecem no formato de casais, tá? Como o tango, o samba, o forró, a valsa, entre outras, né? Aqui nas danças em dupla nós podemos colocar todos aqueles ritmos das
conhecidas danças de salão, certo? E as danças em grupo, quando várias pessoas compõem uma coreografia, como nas danças circulares, nos sapateados e até algumas peças de balé, por exemplo, né? Aquela formação que o grupo todo apresenta uma coreografia pré-ensaiada, com movimentos, né, bem preparados para aquela dança, sincronizados e ritmados, ok? Então essa é a nossa classificação de acordo com a forma, solo, dupla e em grupo. Daí nós temos a classificação de acordo com a origem. De acordo com a origem, nós vamos ter as danças folclóricas, como o Bumba Meu Boi, o frevo, o maracatu, o carimbó, que são danças que estão relacionadas, né, que tem algum aspecto cultural de um determinado povo, de um determinado grupo. Daí nós temos as danças cerimoniais, como algumas danças circulares, danças indígenas, etc. Aqui nas danças cerimoniais, nós temos aquelas danças que têm uma característica até religiosa, tá? Que elas estão ligadas a um determinado ritual, certo? E daí nós temos as danças étnicas, quando são de um lugar específico ou de um grupo étnico específico, né? Por exemplo, essas danças polonesas, ucranianas, né? Essas são danças culturais, tá bom? Então, de acordo com a origem, nós temos as danças folclóricas, cerimoniais e étnicas. Daí nós temos a classificação de acordo com a finalidade. Na finalidade, nós vamos ter a dança performática, como o balé, como a dança contemporânea, como o sapateado, como o flamengo, que é uma dança um pouco mais técnica, que tem, assim, o compromisso da performance, né, do desempenho do bailarino ou dos bailarinos ou da companhia de dança, tá? Então, a performance dos bailarinos que é o ponto alto, vamos dizer, da dança, ou o que está sendo avaliado. Daí nós temos a dança social, que é a dança de salão, aquela dança que as pessoas dançam para se divertir, para interagir uns com os outros. E a gente tem a dança religiosa, como a dança Sufi, essa ligada também a um ritual, a uma cerimônia, tá? Então, a partir da nossa classificação por finalidade, nós temos a dança performática, a dança social e a dança religiosa, ok? Vamos fazer um exercício agora? Vamos ver se vocês entenderam isso aí. Então, podemos classificar as danças quanto a forma, origem e finalidade. Como você classificaria a dança do fandango, uma dança muito característica aqui do litoral paranaense, né? Muito comum lá nas cidades de Antonina, de Morretes. Então, vamos tentar classificar a dança do fandango. Eu vou dar um tempo aqui para vocês responderem. Se você não conhece o fandango, vai aí no Google, faz uma busca, assiste um videozinho no YouTube para você entender o que é e daí tenta fazer o exercício, ok? Voltamos logo.
E aí, você conhece o fandango? O fandango é uma dança muito característica do nosso litoral, né, onde os dançarinos usam um tamanco de madeira e eles batem com esse tamanco no chão, né, ao som de uma rabeca, né, que é um tipo de um violino mais rústico assim, né, e com uma cantoria, tá? Muito interessante, vale a pena conhecer. Se você não conhece, procure aí no YouTube, tem vários vídeos de apresentações de fandango, tá bom? Mas, voltando para o nosso exercício, vamos classificar então o nosso fandango? Olha só, de acordo com a forma, ela é uma dança em grupo, né? São vários dançarinos participando. De acordo com a origem, ela é uma dança folclórica aqui, característica do nosso litoral paranaense. E de acordo com a finalidade, uma dança social, né? Não tem tanta preocupação com a performance, existe uma coreografia, mas que você pode ir aprendendo enquanto vai dançando, ok? Então a gente pegou aí como exemplo uma dança nossa aqui do nosso litoral paranaense para tentar classificar. Espero que vocês tenham entendido como que é isso e se não conhece o fandango, vale a pena pesquisar para conhecer, ok? Então, pessoal, retomando aí tudo que a gente falou sobre a dança, né, sobre essa evolução histórica da dança. Então, a dança foi uma das primeiras demonstrações expressivas do ser humano, surgiu ainda lá na pré-história como consequência de experimentações corporais, né? As pessoas foram experimentando, bater o pé no chão, bater as mãos, bater com a mão no corpo e foram aí experimentando e, né, se movimentando junto com essas batidas, tá? Há diversos tipos de danças, inúmeros, nós vimos toda essa evolução ao longo do tempo, né? E hoje existem várias formas de se dançar, mas a gente pode aí classificar a partir de alguns critérios, e a gente viu quais são esses critérios. A forma, a origem e a finalidade a que se destina essa dança, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí e aprendido um pouco mais sobre essa manifestação cultural da dança que está presente nos nossos conteúdos de educação física, faz parte da educação física porque movimenta o corpo. E se fala de corpo, é educação física, ok? Até breve então, tchau para vocês.